Investir em empresas como Apple, Amazon, Google pode ser mais fácil do que você imagina e hoje eu vou te explicar como. Olá, investidores! Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Hoje a gente vai falar aqui então sobre BDR. BDR é uma sigla para Brazilian Depositary Receipts, que é um tipo de investimento ali de renda variável. Então ele é negociado em bolsa. Para você investir nele, você vai lá entrar no seu home broker e fazer a compra por meio de um ticker, né, aquele negócio todo. E ele é um recibo de depósito de um investimento no exterior. Então, por meio desse tipo de investimento, né, desse BDR, você consegue comprar não é a ação diretamente, mas é um ativo que no final ele meio que replica, tem o lastro, né? Tem a segurança ali por trás do investimento da ação que você quer. Então, por exemplo, se você tem interesse em investir em Apple, mas não quer abrir uma conta lá fora, você tem a opção de investir no BDR deles aqui no Brasil. E aí, como que funciona, né? No final, você tem uma instituição financeira que o Itaú, por exemplo, faz muito isso. Eles têm a conta lá no exterior por você, né? Eles têm os títulos, eles compram as ações lá fora para que, né, dentro do Brasil eles poderem oferecer um título que é um recibo dessa ação. Então tem esse lastro, né? Que se você está comprando o BDR aqui, quer dizer que quem emitiu esse BDR tem a ação, o investimento lá fora, mas você não é dono da ação diretamente mesmo lá fora. Isso não é, na verdade, um investimento novo, né? Uma criação nova, mas ele se tornou mais democrático nos últimos anos, porque antes, né, de outubro de 2020, que foi quando mudou essa regra, era um investimento que só podia ser feito por investidores qualificados. Isso quer dizer que é quem tem mais de 1 milhão investido, né, guardado ali no banco, ou quem é ali especialista em investimentos, quem tem uma prova que atesta que você conhece, que sabe o que é de investimentos. Então agora, né, desde outubro de 2020, qualquer um pode comprar e o mínimo para poder comprar é um BDR. Então também se torna mais fácil ali, não tem limitações ali de um mínimo mais alto, que antigamente era 10, agora é 1, então é bem tranquilo, é bem acessível mesmo comprar um BDR. Existem dois tipos principais de BDR, é o BDR não patrocinado e o BDR patrocinado. O BDR não patrocinado quer dizer que a empresa, né, dona ali da ação, ela não participa diretamente da criação desse ativo. E o patrocinado quer dizer que ela participa. Então, no caso, a grande maioria do nosso mercado hoje em dia é um não patrocinado, e isso quer dizer que chega lá, por exemplo, o Itaú, uma grande instituição financeira, e vai lá e ela mesma organiza a compra das ações ali da Apple nos Estados Unidos, ou enfim, de qualquer empresa, para ter a emissão dos BDRs aqui. A Apple, nesse caso, ela simplesmente não entra nessa operação, ela simplesmente oferece ali as ações dela no mercado dos Estados Unidos e não se relaciona mesmo com essa emissão. Quando é um BDR não patrocinado, o ticker, né, aquela siglazinha que a gente usa para fazer o investimento ali por meio do home broker, é 34 ou 35. Se for um BDR patrocinado, o ticker termina com 32 ou 33. Sobre vantagens desse tipo de investimento, né, é uma forma de você ter acesso a investimentos ali do exterior sem ter a burocracia e a dor de cabeça de abrir uma conta diretamente no exterior, e assim você consegue ter realmente uma diversificação com seus investimentos ali de títulos que não é diretamente um ativo no exterior, mas ele é lastreado, né, em investimentos internacionais. Então isso é bem interessante para quem procura essa diversificação de uma forma mais simplificada. Além disso, hoje em dia ele é bem acessível, né, essa questão que eu já comentei de o mínimo ser um BDR para você poder comprar. Já em questão de desvantagem, é que na prática você não está tirando o seu dinheiro do Brasil. Então você não está tirando o risco Brasil dessa parte de investimento.
Então tem esse ponto negativo. Tem a questão de variação do câmbio. Então, por exemplo, se você tem um BDR, né, de uma ação, por exemplo, estou usando muito Apple, né, assim, mas se você tivesse ali Facebook e a ação valorizou e a nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, quer dizer que você vai ter uma variação acima do que a própria ação diretamente. Então, você tem, por exemplo, a ação valorizou 10%, mas o dólar também valorizou 5%. Então, todo o seu BDR vai sofrer essa variação total. Poderia ser ao contrário, por exemplo, a ação valorizou um pouco, mas o câmbio caiu. Aí você vai olhar lá e vai falar, pô, meu BDR está valorizando menos do que a ação, porque ele está sofrendo essa variação ali do câmbio em conjunto também do BDR. Fora isso, na parte de tributação, apesar de ser bem similar a um investimento em uma ação, ele não tem aquela isenção que os investimentos em ação têm da tributação para vendas de menos de 20 mil. No caso do BDR, né, depois que você compra ele, quando você for vender, se você tiver qualquer ganho de capital, você vai ter que pagar imposto de renda, ainda que seja um BDR, ainda que seja R$100, você vai ter que pagar imposto de renda em cima desse valor. E então, falando dessa parte de tributação, né, a tributação do BDR é de 15% para operações que são, né, em dias diferentes. Se for um day trade, a operação tem imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital. Então, isso quer dizer que se você comprou a 100 e vendeu a 150, quer dizer que você vai pagar ali 15% em cima desses R$50 ali que valorizou ao longo do tempo. O BDR, ele tem a possibilidade de te pagar ali dividendos, né, os proventos. Nos Estados Unidos funciona um pouco diferente, então teria uma tributação lá de 30%, se eu não me engano, 30, 35%, que, enfim, fica retido na fonte, então você nem vê. Mas a questão é, né, a instituição financeira que está te fornecendo esse BDR, eles têm o ativo lá fora. Então, se eles recebem ali um tipo de rendimento ali, um dividendo, por causa das ações que eles têm, eles acabam depois repassando esse valor, né, de dividendos para quem tem o BDR aqui. Só que, primeiro ponto, atrasa um pouco, então às vezes demora uns 5 dias de diferença entre o dia que a empresa de fato paga e o dia que o BDR vai te pagar. Além disso, a instituição, por esse intermédio aí, ela vai te cobrar ali 3%, 4%, então acaba que você recebe um pouquinho menos desses rendimentos e não é isento. Da mesma forma que a gente tem aqui, por exemplo, dividendos isentos ou juros sobre capital próprio nas ações, né, que tem o imposto retido na fonte, nesse caso você tem que preocupar em pagar uma DARF. Então, esses dividendos, eles seguem aquela tabela progressiva do imposto de renda, né, que se ficar ali abaixo de R$ 1.900, você é isento, aí você vai aumentando ali a alíquota até chegar a 27,5%, e é você, como investidor, que precisa fazer esse cálculo e pagar a DARF até o final do mês seguinte ao recebimento desses dividendos. Então, né, isso acaba sendo uma preocupação para quem já vai ter um recurso mais alto investido nisso, né, de entender ali quanto que está recebendo e quanto tem que pagar, porque para você receber mais de R$ 1.900 em dividendos dentro de um mês ali, você vai ter que ter um recurso mais alto mesmo investido, mas é importante saber disso, que acaba sendo uma desvantagem também, né, uma burocracia ali a mais para poder investir. Essa é uma visão geral, né, do que são os BDRs. A gente já tem algumas opções dentro do Brasil de BDRs diferentes, são principalmente ações dos Estados Unidos, né? Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse investimento, algum ponto ali que eu não expliquei, comenta aqui que ou eu respondo os comentários ou eu faço um novo vídeo sobre isso. Esse vídeo foi útil para você, deixa a sua curtida que é muito importante para o canal e me conta aqui também nos comentários o que você acha desse investimento, se ele pode fazer sentido para você ou se você prefere investir de alguma forma diferente. Obrigada, investidores, e até a próxima!